Fala pessoal, Pai falando aqui. Bom, antes da gente começar pelo vídeo, né, quero deixar algumas palavras para vocês. Quero agradecer a todos que tenham ajudado ao canal, o desenvolvimento do canal, ter aparecido também nas lives, deixado os comentários dos vídeos, compartilhado os vídeos para as comunidades. Só tem fortalecido o nosso trabalho aqui. Esse aqui vai ser o último vídeo gravado do ano. Teremos algumas lives, provavelmente, aí no decorrer do final de dezembro, mas eu queria deixar essa mensagem aí, carinho aí a todos que têm contribuído com a gente aqui no canal. Agradecer todo mundo da comunidade que tem aparecido nas lives, deixado comentários, tem engajado ali no chat durante as partidas, durante as lives também que a gente joga for fun. Isso é muito legal. A comunidade, não só a do pai, mas tem a comunidade também 500, que a gente tem sempre fortalecido. E também eu queria deixar pelo menos uma visão do que vai acontecer nos próximos meses, né? No caso, no ano que vem. A gente vai trazer mais vídeos de resenhas. Nesse mês, a gente provavelmente vou tirar umas férias e vou ficar mais tranquilo do canal, vou deixar somente esse vídeo aqui e vou ter as lives, que nem eu falei. De começo é isso, eu quero agradecer também ao pessoal das parcerias, a parceria da Aurex Studio, da Torre de Mana, da Dragon Skin, por terem confiado no meu trabalho, apoiado o canal de alguma forma, né? Também ao pessoal do Magic Class também, permitido a gente fazer as lives durante as partidas e tudo mais. Estamos chegando aí perto do Natal, esse vídeo provavelmente deve ir ali um pouco antes do Natal, ou talvez depois, eu não sei ainda como vai ser. Antes da gente começar, só vou deixar aqui a Eureka, deixar aqui o cardzinho aqui, a nossa parceria da Dragon Skin também, irei deixar aqui, e também a nossa parceria da Torre de Mana. Dá um pulinho, compra, usa o cupom do pai para fortalecer, pra gente estar trazendo mais conteúdo com qualidade, estar investindo no canal, trazendo câmera e tudo mais, né? Algumas coisinhas eu já venho ajeitando aqui no canal, o pessoal tem falado que a qualidade das lives estão melhores, né? Ficado feliz que o pessoal tem colocado esses comentários. Também pretendo trazer vídeos de outras coisas também, não digo só de decks ou só das resenhas, mas sobre produtos também que eu vou adquirindo, né? Fechar alguma parceria, alguma coisa que a gente também pode estar trazendo produtos também de lojas e tudo mais. E é isso. Gente, obrigado de coração. Para vocês um bom Natal para todos, feliz ano novo para todo mundo. E é isso. Então vamos pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre o Norman Osborn e a outra face aqui, o Duende Verde, ou Green Goblin. Bom, antes da gente começar a falar sobre o comandante, eu só queria falar um pouco sobre como que vai ser a dinâmica do vídeo. Vou tentar mostrar o que esse deck, de fato, ele precisa para poder chegar na vitória. Vou falar dos combos durante o processo também. Também irei falar um pouco sobre como é que você deve jogar com esse comandante, partindo da minha visão, tá, gente? Tudo que eu vou falar para vocês aqui são visões baseadas em alguns estudos, algumas leituras de alguns jogos que eu já vi aí pela internet também, e de alguns jogadores também que eu presenciei jogando, mas também deixarei a lista do deck, deixarei talvez duas aqui embaixo, duas versões. Vamos falar um pouco agora sobre o comandante. O comandante é um comandante que saiu na edição do Homem-Aranha. Vamos falar um pouco agora sobre a face do Norman. O comandante Norman é 2 manas, 1/1. Ele é um humano cientista vilão. Ele tem 3 habilidades, né, no caso. A primeira é que ele não pode ser bloqueado, então ele consegue atacar facilmente, aí sem precisar se preocupar com bloqueio. E a segunda habilidade é o Connives, que em português eu não me lembro, não me lembro o nome, mas enfim. A segunda habilidade diz que sempre que o Norman Osborn causar dano de combate a um jogador, você faz o Connives. Ela diz que você compra uma carta e você descarta uma carta. Se você descartou uma carta que não seja terreno, você vai colocar um marcador +1/+1 nele. Isso é bem importante, tá, gente? Principalmente para algumas dinâmicas do deck. E a terceira habilidade é a habilidade de transformar. Só pode ser usada como feitiço. Então só em tempo de feitiço você vai poder fazer isso. Isso abre brecha para que você possa ser respondido durante a transformação. Então, vamos falar da outra face, que é o Green Goblin, ou Duende Verde. É uma criatura 3/3, 4 manas. Grix. Já muda, né? Ele é um Goblin humano vilão. Então ele já são 3 coisas aqui. Ele tem voar, ameaçar, né? Caso ele só pode ser bloqueado por 2. Ele tem uma outra habilidade que é as mágicas que você conjura do cemitério custa 2 a menos. Isso é muito importante, inclusive, para a dinâmica do deck. E ele tem uma outra que é chamada Goblin Fórmula, né? A forma Goblin, né? É colocar uma carta no cemitério, né? Essas cartas, elas têm Mayhem, né? O Mayhem é o custo da carta que foi colocada no cemitério. O que seria isso, né? Aqui tem, inclusive, uma explicação. O Mayhem é uma habilidade que saiu em Homem-Aranha. Diz que você
pode conjurar a carta do seu cemitério, essa habilidade de Mayhem, sendo o custo da carta descartada naquele turno. Quer dizer isso? Quer dizer que sempre que você descartar uma carta, enquanto ele estiver nessa face, essa carta descartada, ela vai ter essa habilidade. Essas cartas descartadas, elas poderão ser jogadas naquele turno que ela foi descartada. O Duende Verde, ele dá essa habilidade para todas as cartas. Então, qualquer carta que você descartar, ela vai ter essa habilidade. Geralmente, a habilidade Mayhem, eu vou deixar alguns exemplos. Geralmente, o custo do Mayhem já está atrelado à habilidade Mayhem, né? Só que o Duende Verde, ele já tem uma diferença que ele dá o Mayhem para as cartas e o custo do Mayhem é o próprio custo da carta. Então, você descarta uma carta de custo 2, o custo de Mayhem dela, ou seja, o custo para você conjurar ela do cemitério para o campo vai ser 2. E ele diz aqui uma parte muito importante, né, que o timing, né, ou seja, o tempo e regras são aplicadas, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se você descartar um feitiço, você só vai poder conjurar em tempo de feitiço. Aí isso também para criaturas, encantamentos, artefatos. Mais instantânea, a gente sabe que a gente pode jogar em qualquer momento da partida, então você vai poder jogar quando quiser, você vai poder ter algumas estratégias de descarte ali, que eu também vou explicar o funcionamento. A gente tem uma face que vai descartar e a gente tem uma face que vai aproveitar as cartas que foram descartadas. Antes da gente começar para os combos, né, eu vou passar por algumas dinâmicas, como eu expliquei ali no começo, mais ou menos como vai funcionar o decorrer do jogo com o deck, tá? Gente, vamos lá. Então, a gente tá num cenário, né, eu montei um cenário hipotético, onde a gente tem 6 manas, o Norman já está em campo e ele já está sem o enjoo de invocação, ou seja, está apto a fazer o combate. A gente vai ter 3 cartas na mão. Esse cenário aqui é um cenário que eu quero mostrar para vocês que muitas das vezes jogando com o deck você vai cair nesse cenário. Lembrando que isso é uma sugestão minha de funcionamento do deck, muitas coisas eu irei trazer baseado no meu ponto de vista, então com certeza sempre tem uma forma diferente de fazer as coisas. Mas eu quero trazer isso aqui para poder ajudar o pessoal que está começando a pilotar com o deck. Começando, o Norman em campo, ele tem uma habilidade de Conives, como a gente já viu. Essa habilidade ela permite a gente comprar uma carta e descartar. Consequentemente, a gente habilita o Mayhem na carta. Tecnicamente, o Norman ainda não está transformado. Eu irei mostrar para vocês aqui como que a gente vai proceder. Vamos supor que a gente entrou pro combate, então a gente vai fazer a declaração do combate. Vamos supor que a gente causou esse dano no oponente, gente. Feito o combate, a gente vai entrar pro trigger do Norman, que é o Conives. Então a gente vai comprar uma carta e vai descartar uma carta. Vou descartar aqui um Sinete Arcano. Feito isso, a gente já sabe que o Norman, por ter descartado uma não terreno, né, a gente vai colocar o marcador do Norman. Feito isso, a gente tecnicamente tem uma carta habilitada no Mayhem. Então, normalmente, a gente geralmente faz esse cenário para poder habilitar uma carta para ser conjurada. Então, o segundo passo, depois que a gente sai do combate, que acontece todo o processo, geralmente a gente transforma o comandante. Então, eu vou pagar as 4 manas aqui, de acordo, e a gente transforma. Como eu expliquei no começo, a transformação não implica na perca do estado da carta. Então, dependendo do que ela tiver, ela vai permanecer com esses estados, marcadores, encantamentos e tudo mais. Então, isso permanece. A transformação é feita pagando 4 manas. Então, a gente transforma ele em Duende Verde. Ele está virado para o combate, né? Nesse caso, ele vai permanecer virado. Automaticamente, quando a gente entra para essa transformação, a gente habilita a possibilidade das cartas do nosso cemitério ter Mayhem. Por quê? Ela vai contemplar 2 coisas. Primeiro, ela foi descartada nesse turno. Isso é muito importante. Cartas descartadas no turno, elas têm o Mayhem. Segundo, ela tá no cemitério. Ela não foi pro exílio, não foi para nenhum lugar. Observando esse cenário aqui, é um cenário que geralmente acontece, a gente faz o combate, descarta uma carta e a gente habilita na transformação o uso da carta descartada. Nesse caso, como a outra habilidade do Duende Verde diz que as mágicas que a gente conjurar do cemitério custa 2 a menos, a gente tem uma conjuração do Sinete Arcano com um custo de 0, porque vai diminuir em 2 o custo. Então a gente vai poder conjurar o Sinete Arcano do cemitério. Isso geralmente acontece quando você está pilotando o deck. Você vai poder fazer esses descartes durante o processo antes da transformação e aproveitar essa oportunidade de jogar essas cartas do cemitério com um custo reduzido, beleza? Queria trazer para vocês essa condição aqui, aí já vamos partir para a próxima. Bom, pessoal, estamos com uma outra situação aqui. Tem 6 manas, temos 3 cartas na mão e temos algumas cartas no deck. A gente já tem o comandante na sua face de Duende Verde. Eu acho que vale a pena, inclusive, passar por esse ponto. A gente pode conjurar ele tanto na face de Duende Verde quanto na face do Norman Osborn, porque as duas faces têm custos. Então a gente pode conjurar em qualquer
face que a gente quiser. Eu quero mostrar um cenário que pode acontecer, que é um cenário onde a gente já tem o duende no campo, só que a gente não tem como aproveitar da habilidade. O deck, ele é voltado para que a gente faça o descarte ser uma ferramenta. Vai seguir num ponto aqui, numa visão minha, para a gente poder aproveitar do deck. A gente tem algumas situações aí. Vamos supor que a gente tá com todas essas manas, a gente tá com essas cartas na mão e a gente quer aproveitar da dinâmica do deck. Então, vamos supor que a gente quer fazer um loot para poder conjurar essas duas cartas com custo reduzido. Então eu vou pagar uma mana, vou fazer o Faithless Loot. Ele diz que a gente vai comprar duas cartas e descartar duas. Então eu vou comprar duas cartas, comprei as duas cartas e vou descartar duas cartas. Fazendo dessa forma aqui, a gente já está habilitado a utilizar o Mayhem. Como eu já expliquei em outros cenários, a gente tem o Mayhem dessas duas cartas. Então a gente vai poder conjurar o Gatuno, pagando seu custo de uma mana. Porque a gente sabe que o Duende Verde ele vai diminuir o custo em 2, mas é 2 incolor. E a gente vai conseguir conjurar o Sinete Arcano também, sem pagar nenhuma mana. Por que eu quis trazer esse cenário? Aqui a gente tem algumas situações que a gente vai ver com frequência no deck. A gente vai querer abusar da conjuração de artefatos. A gente vai sempre querer conjurar os artefatos de forma gratuita. A gente tem vários. E a gente também vai querer ter cartas que possibilitam a gente descartar. A gente vai ter cartas no cemitério que tem a opção de flashback, que permite a gente conjurar do cemitério. Se a gente está conjurando o cemitério, ele acaba contemplando a habilidade do Duende Verde, que é diminuir o custo. Então, o Faithless Loot vai acabar sendo conjurado por uma mana novamente, por conta do custo reduzido. Isso deixa a carta muito mais forte, né? A gente tem carta sendo usada pelo mesmo custo duas vezes. Então, é um cenário que eu queria trazer para vocês. A gente vai poder sempre abusar de artefatos, a gente vai poder abusar também de cartas que descartam. O Gatuno, ele tem essas habilidades, ele tem... Toda vez que o Gatuno se tornar desvirado, você pode pagar 2. Toda vez que um oponente conjurar uma mágica de qualquer zona diferente da própria mão, compra uma carta. Então o pessoal conjura do cemitério ou conjura de qualquer lugar, você pode aproveitar. Isso é muito importante para uma Mirror, né? A Mirror, quando a gente fala Mirror, quer dizer tá jogando contra um deck também que é Duende Verde. Se você tem essa carta e ela está em campo, o Duende Verde do seu oponente vai estar te dando recurso, porque ele vai tentar conjurar do cemitério. E a última habilidade, que é descarta uma carta, e o Gatuno Fantasmagórico não pode ser bloqueado nesse turno. Então a gente tem habilitado sempre a habilidade Mayhem. Quando a gente quiser, a gente pode descartar uma carta para dar um bloqueável pro Gatuno e pode fazer conjurar ele no cemitério, reduzindo o custo. Então a gente vai poder jogar esse Aguaceiro Anfíbio custando uma mana azul apenas. Então é muito forte, a carta ela é muito forte, jogada por uma mana, né? Lembrando que a gente tem, inclusive, tem um lampejo dela, então ela também pode ser jogada no turno dos oponentes. Isso aqui, inclusive, essa jogada que eu fiz aqui, a gente pode estar executando ela durante o turno dos oponentes. Então, se a gente tem esse setup aqui, eu posso estar descartando o Aguaceiro pro Gatuno e a gente pode estar conjurando ele durante o turno do oponente. A gente pode aproveitar o efeito rajada da carta. E é isso. Essa eu acho que é uma outra formação muito útil do deck. Também quero falar para vocês que a gente tem algumas cartas aqui que não pode faltar no deck. Eu digo assim, se você estiver usando um deck 500, geralmente você vai ver essas cartas. Ou você estiver jogando no full, pode ser que alguma dessas cartas não entre. Pode ser que você vê também essas cartas rodando no CDH full. Eu queria trazer para vocês algumas cartas. A gente tem outras cartas aqui, né, no deck, mas a gente tem, acho que uma carta que é muito forte no deck, que é o próprio Gamble. Acho que é transação aleatória em português, alguma coisa assim. Que é um feitiço de uma mana que você busca uma carta no seu deck, você depois coloca essa carta na mão e depois você descarta aleatoriamente, né? Se você tiver com o Duende Verde em campo, qualquer carta que você descartar, né, que não seja terreno, vai te possibilitar a conseguir conjurar ela do cemitério. Então, muito forte. Às vezes você traz sua peça do combo aqui. Pelo menos eu sou muito azarado, eu acabo sempre descartando a carta que eu busco, né, pra mão, pensando já nesse revés que eu tenho com o deck. Eu acabo trazendo a peça do combo, descarto ele e acabo jogando ele com custo menor. Essa carta aqui é nesse deck que eu acho que não tem outra carta melhor. Eu quero trazer também a outra carta aqui, Busca Frenética, ou Frenetic Search, né? É uma outra carta muito forte no deck, 3 manas, é uma mágica instantânea. Você compra 2 cartas, descarta 2 e desvira 3 terrenos. E por que ela é forte? Ela, além de participar da habilidade do looting, né, de você descartar, habilitando o Mayhem para as cartas descartadas, ela acaba te ajudando a desvirar os terrenos. Descartar por descartar, 3 manas é muita coisa, mas
Mas vamos supor que você descartou a busca frenética. Se ela foi descartada de alguma forma, você pode conjurar ela por uma mana. Você vai fazer o efeito de loot, né, que é comprar e descartar cartas, e você vai poder desvirar 3 terrenos. Então, se você analisar, você vai estar fazendo uma espécie de ritual, gerando 3 manas. Caso uma mana gerando 3, porque você vai desvirar 3 terrenos, você pode, inclusive, sei lá, gerando 2 manas que você quer gerar. No efeito dela resolvendo, ela vai desvirar os 3 terrenos, então você vai ter 2 manas a mais para você poder fazer alguma coisa. Então, é uma carta que você vai ver na maioria das listas. Tem uma outra carta, inclusive você vai ver várias cartas que fazem isso, né? Que essa aqui é o Sazakap Brew, né? Eu acho que é sopa de... Enfim, ela vai estar aí se ela tiver a versão em português. Eu não me lembro em português o nome. É uma carta dentro de várias outras cartas no deck, né? Que a gente tem de descarte por 2 manas. A gente tem a nova que saiu do Avatar. A gente tem Frisos de possibilidade. A gente tem Lausch Mad. A gente tem o próprio Fates Loot. Enfim, a gente vai ter um monte de carta no deck que faz sempre a mesma coisa. A gente vai descartar uma carta e comprar 2. Então ela sempre vai habilitar a gente jogar uma carta que a gente quer conjurar por menos mana. Então a gente vai ter cartas assim a rodo no deck para ajudar a mecânica do Duende Verde. Além de também te dar draw, né? A gente também vai ter efeitos de descarte, né? A mesma coisa, mas com geração de mana. A gente tem o Sorte Grande. A gente também tem pilagens do pirata, alguma coisa assim, né, em português. Eu não sou muito bom, tá, gente, em inglês, em pronunciar o inglês aqui, mas acho que vocês estão entendendo. A gente tem Sorte Inesperada, a gente tem o Seize the Spoils também, que também faz a mesma coisa. Todas essas cartas aqui, a gente sempre vai descartar uma carta como custo para poder fazer um loot, né, a gente vai descartar fazendo o loot e a gente vai comprar 2 cartas e vai gerar sempre uma mana adicional. Então a gente vai fazer o loot que a gente precisa, colocando cartas no cemitério para habilitar o Mayhem, lembrando que o Mayhem é só no descarte, então a gente precisa ter os descartes, e a gente vai conseguir gerar mana também com isso. A gente vai ter essas 3 cartas aqui, eu acho que deve ter mais, mas enfim, caso, essas 3 cartas você vai ver no deck, porque elas, com custo adicional, você vai descartar uma carta, você vai comprar 2 cartas e vai fazer 2 tesouros. Elas sendo descartadas no processo, e você conjura ela do cemitério, então você tá fazendo ela por 2 manas, você vai estar gerando 2 tesouros, você vai estar descartando uma outra carta, que pode ser, sei lá, uma Sorte Grande, a Sorte Inesperada, a Sorte Grande, geralmente você vai tentar, né, fazer ela do cemitério. Caso não consiga, né, você faz de outra forma, mas a melhor forma é você fazer pelo cemitério. Esses loot que você faz com essas cartas acabam ficando de graça praticamente, né? Ela acaba gerando a mana. São cartas que acho que vale a pena citar aqui. E por último, a gente vai ter também as rodas. A gente chama de rodas, né? Mas o que seria roda, né? Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. São cartas que a gente descarta cartas e faz todo mundo comprar cartas. Eu trouxe o caminho do Pyromancer aqui, né? A gente tem um Windfall, a gente tem outras cartas que eu não vou me lembrar o nome, mas vai ter algumas cartas que fazem só você descartar e fazem você descartar a sua mão e comprar a mesma quantidade de carta, né? Eu acho que o caminho do Pyromancer aqui acho que é uma carta mais forte, porque você vai descartar todas as cartas da sua mão, vai adicionar uma mana vermelha para cada carta e você vai comprar a mesma quantidade de carta mais uma carta. Então, vamos supor que se você descarta, sei lá, você descartou 5 cartas, você vai gerar 5 manas vermelhas, você vai comprar 6 cartas. É importante que essa carta seja jogada do cemitério, porque aí você diminui o custo, então ela acaba virando um ritual, dependendo da situação. Ela vira um ritual, né? A gente chama de ritual no deck porque são cartas que o custo dela é baixo e ela te gera mais mana. Então, ritual sombrio, ritual pirético, que são muito usados em decks de Storm, né? Queria trazer esse ponto pra vocês, tá? Mas é isso, espero estar ajudando vocês aí. Vamos pro próximo. Bom, gente, estamos aqui novamente. Mais um ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Não sei se todos os decks usam isso, se todas as listas que vocês procurarem na internet vão estar seguindo essa mesma, mas aqui a gente também tem cartas que também abusam do flashback, né? Como eu disse no começo, né? A gente tem o Fated Loot, que tem um flashback. A gente também tem o Strike It Reach, que também tem um flashback. A gente tem o Launching Match, também tem flashback. E a gente tem também o Passion Flames, que também tem flashback, além de dar flashback para todo mundo no deck. Essa habilidade flashback é uma
uma habilidade muito forte quando a gente tá no deck do Duende Verde, porque a gente vai conseguir conjurar do cemitério as cartas, mesmo que elas não tenham sido descartadas no turno. Então, vamos supor que você fez um Faithless Loot lá no seu turno 1, por algum motivo, e o Duende Verde já não tava em campo ainda, mas você fez para poder acelerar seu jogo, e essa carta ela sempre vai ficar ali ativa no flashback, você vai poder reutilizar ela. Caso você consiga conjurar seu Duende Verde, você vai conseguir sempre fazer o Faithless Loot por uma mana muito forte, reutiliza a carta pelo mesmo custo dela, além de habilitar o Mayhem para as cartas que você está descartando, então muito forte. Acontece a mesma coisa nessas outras cartas aqui. O Striking Reach, ele te dá uma mana, às vezes você precisa de uma mana para executar alguma jogada, alguma coisa assim, também você vai fazer isso por uma mana, o custo dela é uma mana, e o flashback é 3, então você acaba fazendo por uma mana. O Launching Magic, descarta uma carta como custo, compra duas, né, e ela tem um flashback por 2 manas, muito forte, você vai conseguir reutilizar a carta. E claro, o Passado em Chamas, acho que é em português, ou Past in Flames, né, habilita o flashback em todas as cartas naquele momento, então muito forte. Inclusive ela tem flashback, você vai poder reutilizar caso cartando ela no loot. Essas são algumas cartas que tem na lista, são as mais fortes assim, né, do deck. Bom, gente, também queria trazer para vocês também uma carta icônica, né, que é a Ruptura do Submundo, carta muito forte, carta que habilita a gente conseguir utilizar a escapatória, que é uma habilidade, eu acho que nosso deck é a única carta que tem escapatória, que permite você conjurar cartas do cemitério pagando o custo dela e exilando 3 cartas do cemitério. Não podia deixar de falar dessa carta porque inclusive é uma carta que habilita um dos combos mais famosos aí do Commander, e acho que de outros formatos talvez, mas no Commander é muito forte. Falando um pouco da carta, né, é um encantamento de 2 manas, cada carta em seu cemitério que não seja um terreno tem escapatória. O custo de escapatória é igual ao custo de mana da carta, mas exile 3 outras cartas do cemitério. Então vamos supor que você precise conjurar, sei lá, a sua pedra Stone. Você tem isso no cemitério, você vai poder exilar 3 cartas, posso conjurar ela do cemitério pagando as 2 manas dela. E assim para qualquer outra carta no cemitério. Tendo essa carta junto com o Duende Verde em campo, ela acaba habilitando um cenário muito forte. Por exemplo, esse cenário que eu fiz aqui para conjurar essa Fellstone, a gente não pagaria 2 manas, a gente exilaria 3 cartas para conjurar a Fellstone, mas como a gente está conjurando do cemitério, a gente está com um custo reduzido em 2. Então a gente vai fazer a Fellstone por 0 manas. Muito forte a carta. Acho que já deu para perceber aqui que é uma carta muito quebrada no deck, né? Eu acho que é uma carta pilar no deck, quase assim, eu falei, para habilitar alguns combos, algumas coisas, ou para aceleração de mana, porque você vai poder conjurar muitas coisas do deck com custo reduzido ou com custo 0, né? Não queria deixar de falar dessa carta aqui. Gente, e por último, poderia deixar também de falar das pedras de mana, né? A gente tem várias pedras de mana no deck, né? E abusar também do efeito de Mayhem, né? Eu acabei trazendo um aqui, não é pedra de mana, mas eu já explico o porquê dela. A gente com certeza vai usar aí os pacotes, né, de sinetes, de Miro, Rakdos e o Wizard para gerar as cores. A gente vai ter o pacote de talismãs também para gerar as 3 cores que a gente precisa. A gente vai ter, claro, o anel solar, a Fellstone, né, são pedras aí que tá sempre em todos os decks. Nesse deck aqui meu, né, eu estou usando a Pétala de Lotus, carta muito forte, e o Dying Mimic, que também é uma carta muito forte. Nesse deck em específico, né, acho que somente nesse deck. Então também são pedras aí que a gente quer usar. E também vai ter o Cofre do Colecionador, que é um artefato que ele tecnicamente não te gera mana, né, mas te habilita 2 coisas. Ele te habilita a pagar 2, virar ele, para fazer uma compra e um descarte e gerar uma ficha de tesouro. Então ele acaba te ajudando ali a te colocar um tesouro ou habilitando o Mayhem, né? Todas essas pedras aqui acabam entrando em campo com custo super reduzido, então muito forte, acaba deixando a estratégia do deck mais consistente. A gente consegue fazer todas essas pedras de manas a custo reduzido, ou seja, a custo 0. Legal? Eu não queria deixar de passar por isso aqui, que eu acho que é importante. Tem que ter no deck isso aqui, faz muita falta se você não tiver, beleza? Bom, gente, depois de ter passado aí por todas as partes do deck, né, para entender mais ou menos como a mecânica do deck, bom, vamos pros combos. Qualquer dúvida que você tiver, ou qualquer sugestão, inclusive, sobre o deck, né? Lembrando que tudo que eu tô falando aqui não é unânime, então vocês podem estar trazendo ideias de como funciona o deck, na visão de vocês. Podem estar participando aqui nos comentários. Vamos pro combo número 1. Vamos lá. Bom, gente, vamos falar aí do combo de Ruptura do Submundo
e Congelamento Cerebral e Pétala de Lótus. Esse trio aqui é um combo muito famoso, é um combo que a gente vê no competitivo, mas a diferença é que a gente acaba trocando uma peça, e vou falar delas aqui de forma a explicar cada um. Comandante, todo mundo já sabe, a gente sempre vai estar falando dele no seu verso, né, no Duende Verde. Vamos falar primeiro da Ruptura. A Ruptura do Submundo é um encantamento de 2 manas que diz que cada carta em seu cemitério que não seja um terreno tem escapatória. O custo de escapatória é igual ao custo de mana da carta, e da carta mais exile 3 outras cartas do seu cemitério. Ela diz que você pode conjurar cartas de seu cemitério pagando o seu custo de escapatória. E ela diz que no início da sua etapa final você tem que sacrificar a Ruptura. Então ela só dura no turno que ela entrou. Todo mundo conhece, eu acho que a habilidade escapatória, ou pra quem não conhece, eu vou deixar cardzinho aqui, uma imagem aqui falando um pouco sobre a habilidade. Mas assim, resumindo, ela te dá a possibilidade de conjurar qualquer coisa do seu cemitério, desde que ela tenha habilidade de escapatória. Então a Ruptura, ela dá escapatória para todas as suas cartas do cemitério. Você precisa ter cemitério para poder conjurar, ou seja, ter sempre 3 outras cartas para você exilar, para você poder conjurar a carta que você quer fazê-la de novo, né? Então, ter cartas do cemitério que você vai querer exilar, não ser um terreno, ter mana para conseguir pagar a carta que você vai conjurar. Você conjura ela pagando os custos, tá? Ela não te possibilita jogar de graça, não. Beleza? Falar aqui do Congelamento Cerebral. Congelamento Cerebral é uma instantânea, uma mana incolor, uma azul, que diz que o jogador alvo coloca 3 cartas do seu topo do seu Grimório, ou seja, 3 cartas do seu Grimório no seu próprio cemitério. Então você pega 3 cartas do seu deck e joga no cemitério. Acho que já deu pra entender mais ou menos, né, o porquê que elas estão juntas aqui. Só que ela tem uma outra coisa que é muito mais forte, que é o Rajada, que a gente conhece como Storm. Faça uma cópia dessa mágica para cada mágica jogada antes dela nesse turno, e você vai poder escolher novos alvos para as cópias. Bom, todo mundo conhece o Storm, eu acho, né? O Storm é uma habilidade muito forte, já acho que lá não tem só espaço no Commander, mas em outros formatos aí. Mas o congelamento é simples. Se você jogar ela sozinha, ela vai te triturar 3, né? Vai tirar 3 cartas do seu deck pro cemitério. Ou do seu oponente também, né? Claro. Mas se você jogou outras mágicas, a gente vai ter que contar sempre quantas mágicas foram jogadas antes. Você vai ter cópias dela, então você vai sempre fazer uma adição de 3, mais 3, mais 3, mais 3 para cada outra mágica que você jogou nesse turno. E a última carta aqui, eu já vou inclusive explicar isso aqui, mas vou falar da Pétala de Lótus. Muito simples. Um artefato de 0 manas, que você sacrifica ela e gera uma mana de qualquer cor. Acho que não tem muito o que falar da carta, né? E no deck do Duende Verde a gente usa essa aqui, que é o Dying Mimic. É um artefato de 2 manas, que tem flash. Você pode sacrificar ela e adicionar uma mana de qualquer cor. Ou você pode pagar 3 e transformar o Mímico em uma criatura com o poder e a resistência 5/5 até o final do turno. Então ele acaba virando uma criatura 5/5. Ela não tá aqui por isso, tá, gente? Mas você pode utilizar ela, né? Mas ela tá mais pela virar e sacrificar e gerar uma mana de qualquer cor. Como que vai funcionar aqui? A gente vai precisar ter alguns pontos. A gente precisa ter algumas manas, consequentemente, né? Não tantas, mas a gente precisa ter manas. A gente vai precisar ter o Duende Verde. A gente pode partir do princípio que a gente vai jogar todas essas cartas da nossa mão, tá? Você pode descartar todas essas cartas para poder habilitar o combo de forma mais fácil, né? Reduzindo o custo do Duende Verde. Por isso que eu gosto de ter o Duende Verde aqui no campo, para você poder fazer todo esse combo, para que você faça de forma reduzida todas as mágicas, né? Elas vão estar no seu cemitério. Então, beleza, vamos começar aqui onde a gente conjurou a Ruptura, a gente conjurou a Pétala de Lótus e a gente conjurou o Dying Mimic, né? Vamos pagar as manas aqui. Lembrando que é importante você sempre estar no controle das manas aqui, porque é importante para você sempre ter as manas certinhas, as cores certas, né? Se a gente tá falando de Storm, a partir do tempo que a gente tem uma carta na mão que é Storm, a gente precisa contabilizar as mágicas na mão. Eu sugiro assim que você sempre tente marcar quantas mágicas você jogou no turno para poder ter uma visão. Lógico que, gente, não conte quantidade de Storm no deck quando você não mostrou a carta ainda que você vai conjurar, né? Porque para os seus oponentes, eles conseguem saber que tipo de carta que você tá na mão, sabe? Vocês já estão sabendo o que eu vou fazer, né? Então aqui a gente já tem um marcador de Storm. Se a gente conjura o Congelamento Cerebral, dando o alvo na gente, a gente já vai triturar 3 cartas.
1, 2, 3. Como a gente tem com um Storm de 3, a gente vai acabar conjurando, fazendo isso 3 vezes. Então a gente vai acabar tirando 9 cartas do deck. 3, mais 2, 3, 6, mais 3 aqui, 9. Certo? A gente coloca no cemitério. A gente não exila não, tá, gente? A gente coloca no cemitério. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Quando a gente faz esse congelamento cerebral, o congelamento cerebral ele acaba indo pro cemitério. E ele conta no Storm. Ele mesmo vai contar no Storm depois. Então, acaba subindo pra 4. Então, muito simples, gente. A gente só vai precisar ter mana suficiente pra conseguir conjurar as coisas, já que a gente tem a ruptura. Então, a gente conjura a pétala, gera uma mana azul. Então, a gente vai sacrificar a pétala, vai gerar uma azul. A gente vai poder conjurar por conta da ruptura. A gente vai poder exilar 3 cartas e conjurar o congelamento cerebral. Mas aqui fala assim, você tá conjurando cemitério, mas vai ter que pagar 2 manas. Não, se a gente tiver com o Duende Verde, a gente vai pagar apenas uma, porque o Duende Verde diz que a gente vai reduzir o custo do que a gente tá conjurando cemitério. Então a gente vai conseguir conjurar o congelamento cerebral, dando o alvo sempre na gente primeiro, né? Pra gente poder ter sempre recurso para conseguir exilar. A gente vai dar o congelamento primeiro na gente, então como a gente conjura aqui, a gente tá com Storm em 4, a gente vai tombar do nosso deck aqui 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai colocar mais 12 cartas no cemitério. Dessa forma, você tendo 12 cartas no cemitério, você já vai ter recurso para conseguir conjurar novamente a pétala e o congelamento cerebral. Por quê? Vamos supor que você está num cenário onde você não tem mana. Que é um cenário aqui que eu, hipoteticamente, que eu gerei todas as minhas manas. Aqui, eu vou ter que ter carta suficiente para poder exilar, para poder fazer a pétala. Lembrando que a gente já fez aqui, contabilizou o congelamento e agora vai contabilizar a pétala. A gente vai ter que sacrificar a pétala, vai gerar mais uma mana azul e a gente vai fazer um congelamento cerebral. Aí, consequentemente, isso vai aumentar a quantidade de cartas. Então, são 3 vezes 6 agora. Então, a gente vai fazer 18 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então a gente agora tem mais recursos para conseguir fazer novamente. Agora vamos ter algumas dúvidas aqui, que é as dúvidas que geralmente acontecem na nossa cabeça aqui. A gente aumenta o Storm aqui e gastamos a mana aqui da pedra. E se eu exilar todas as cartas do deck? Exilar não, né? Se eu tombar todas as cartas do deck, o que vai acontecer? Né? Ou exilar todas as cartas do deck também, né? Conjurando várias vezes esse loop. Vai chegar uma hora que você vai tombar todas as suas cartas. Como é que eu ganho? Como é que eu consigo ganhar dos meus oponentes nesse cenário? A gente tem alguns pontos que, inclusive, isso é matemático, tá? A gente vai ter que contabilizar o deck dos oponentes. Consequentemente, a gente vai ter que ter uma noção de quantas cartas tem em cada deck. Criar um cenário hipotético, tá, gente? Um cenário onde cada deck, inclusive o meu, cada deck, a gente tem 80 cartas. Então, a gente tem 4 decks. O seu tem 80, o seu oponente ali tem 80, o seu outro oponente tem 80, o seu outro oponente tem 80. Então, a gente tem uma somatória aí de 240 cartas. Como é que a gente consegue chegar, como é que a gente consegue de fato finalizar o deck do pessoal se eles têm 80 cartas, né? Se você faz uma conta de padaria, né? Isso é uma conta de padaria, porque é difícil você conseguir fazer esse combo e o deck do pessoal ter 80 cartas. Mas vamos supor que tem 80 cartas. Acho que pra você ter 80 cartas ali, acho que você deve estar no turno 3, né? Isso vai depender de muitos fatores. Se você comprou carta, se o pessoal fez você tombar carta, nossa, tem muitos fatores, então não dá pra você passar pra vocês aqui um número específico, né? Mas acho que 80 cartas é um número ok. Fazendo uma conta de padaria, pra gente poder alcançar 80 cartas no Storm, na verdade, se você calcular, né? Se você dividir aí, vai ser 26.6666, né? Uma dízima. A gente arredonda pra 27, beleza? Então a gente precisa ter 27 Storms contabilizados para conseguir tombar 80 cartas. Então, assim, é muito fácil de você conseguir chegar a 27, porque a gente vai tombar todo o deck, né? A gente vai dar primeiro alvo no nosso deck. A gente precisa ter pelo menos 80 cartas no nosso deck para conseguir, no total, tá, gente? Não tô falando só no deck, mas eu digo no cemitério, deck, né? A gente precisa ter pelo menos umas 80, 70 cartas para conseguir finalizar. Eu acho que até menos, tá, gente? Porque como é Storm, a gente pode contabilizar o cast de pedra
pedras de mana, né? A gente pode ficar fazendo o cast das pedras de mana que a gente for tombando, porque, por exemplo, vamos supor que você dê a sorte de combar e conjurou todas as suas pedras de mana aí, tudo de graça. Então só aqui você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, vamos supor que você também, o Daire também tá aqui, 10. Então só nas pedras aqui você já fez 10. E o congelamento cerebral aqui, ela já vai tombar 30 cartas, você dá o alvo, né? Aí depois você conjura de novo ela, aí você conjura uma pétala, aí vai ser 11, aí vai contabilizar com o congelamento antes, 12, aí você já vai tombar... Você é retardado por acaso? 12 vezes 3, né? Que dá 36. Então, assim, você vai conseguir chegar fácil nos 27. Se você alcançar o 27 de Storm, na teoria, você vai ter todas essas cartas no seu cemitério e você vai conseguir fazer esse loop de forma mais assertiva. Não vai precisar se preocupar de não conseguir finalizar. Abaixo disso, eu acho que já fica mais arriscado, né? Mas se você tiver 50 cartas, eu acho que ainda dá. Vai depender de quantas mágicas você conseguir conjurar no turno. Então, você tem que apelar para conseguir conjurar suas pedras de mana, as suas mágicas de custo 1, sei lá, um ritual sombrio, uma busca frenética que eu mostrei, né? Acelerar o seu número de contador de Storm para que você consiga finalizar com congelamento cerebral, beleza? Aproveitando ainda, né, que a gente tá falando sobre esse combo, a gente tem o combo do Dire. O combo do Dire Mimic, ele é muito parecido com o combo da Pétala, tá? No deck do Duende Verde, ele é muito parecido porque já sabe que se o Dire ele for pro cemitério, sacrificando, gerando sua mana, que seja azul, né? A gente vai conseguir conjurar ele do cemitério por 0 manas. Então, na teoria, ele acaba virando uma Pétala de Lotus no deck do Goblin. Lembrando que esse combo com Dire, você precisa ter o Duende Verde no campo. Esse combo aqui da Pétala, junto com o congelamento cerebral, você não precisa tecnicamente ter o Duende Verde. O Duende Verde não precisa estar em campo para que isso funcione. Só que vai ser muito mais difícil você fazer, porque você vai ter que conjurar 2 vezes a pétala, exilar 6 cartas, aí você vai ter que exilar mais 3 para fazer o congelamento, você vai ter que exilar 9 a cada conjuração do congelamento, né? Mas aí também você vai ter 3 Storms sempre, né? É só para dizer para vocês que esse combo da pétala e congelamento dá para fazer sem o Duende Verde. Você não vai ter recurso geralmente para conseguir fazer esse loop de conjurar de graça, porque o mímico ele custa 2. Se você não tiver o Duende Verde em campo, você vai ter que pagar 2 manas para cada vez que você conjura o mímico, né? E você não vai ter mana suficiente para conjurar o mímico e para conjurar o congelamento. Esse é o combo principal do deck. Eu já quis trazer ele no começo porque ele é bem complexo de entender. No Commander Full, né, no CDH Full, que não tem limite de valor, a pétala ela é substituída pela Diamante Olho de Leão. Diamante Olho de Leão é 0 manas, você descarta sua mão e gera 3 manas de uma combinação. Ela é muito mais forte porque ela descarta sua mão, te habilita o Mayhem, né, se o Duende Verde estiver em campo. Você pode usar as 3 manas para conjurar congelamento cerebral por mais vezes, né? No Mayhem você vai conseguir conjurar só numa pétala, só num Diamante de Leão, você vai conjurar ele 3 vezes antes de ter que conjurar o Diamante de Leão de novo. Então é muito mais forte, muito mais forte. É isso, gente. Vamos pro próximo. Valeu. A gente tem algumas formas de conseguir chegar sem ter o setup já completo na mão, né, das cartas. Eu vou te passar alguns que você consegue usar a ruptura, ter algumas cartas na mão, primeiramente, e a gente vai precisar ter a ruptura em campo e o Duende Verde também, facilitando a gente conjurar do cemitério. Bom, vou falar pra vocês. Ruptura vocês já conhecem, vou deixar a informação da ruptura aí. Agora a gente vai falar sobre o Path of Pyromancy. Essa carta que é um feitiço de 5 manas, vermelho, diz que você descarta todas as cartas da sua mão, você adiciona mana vermelha para cada carta descartada, dessa maneira, e você compra a mesma quantidade mais uma. Então assim, como é que vai funcionar? Primeiramente, gente, a gente vai ter que ter mana para conjurar ela da mão, ou ter mana para conjurar ela do cemitério, se a gente tiver ruptura, ou se a gente descartou ela, para facilitar o custo. Então vamos supor que a gente tem um Faithless Loot. A gente vai pagar uma mana, um Faithless Loot, a gente vai comprar 2 e descartar 2. Então a gente vai comprar 2 e vai descartar 2. Eu vou descartar aqui, ó, Path of Pyromancy e um Sinete aqui. Então a gente já tem um count de 1. Por que o count, pai? Porque no final das contas a gente vai acabar finalizando com um congelamento cerebral. Tem outra forma de você conseguir finalizar. Você vai precisar ter muito recurso para conseguir finalizar de outras formas. Mas não tô dizendo que não é possível, tá? Possível sim. Como a gente comprou e descartou, a gente já tem duas cartas aqui habilitadas pro Mayhem. Aí, muito
muito simples, né? A gente vai conjurar o Path of Pyromancy, pagando aqui. A gente vai conjurar ela por 3 manas. Conjurou ela por 3 manas, o que a gente vai fazer? A gente vai descartar nossa mão e comprar a mesma quantidade mais 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai descartar 7 cartas, que vou gerar 7 manas vermelhas. E vou comprar 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, então, segue o mesmo princípio do congelamento. Aqui a gente tem um ritual que vai sempre gerar mana pra gente suficiente para conseguir conjurar o Path of Pyromancy. A gente sempre vai ter carta suficiente na mão para conseguir usar a ruptura e exilar 3. Então, tecnicamente, a gente vai fazer isso aqui. Exilar 3. Usar a própria mana que a gente gerou, né, da última vez, que é 3 mais 2 aqui, né? Então a gente vai para 4 manas vermelhas e a gente vai descartar nossa mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora dessa vez a gente vai gerar 8 manas. Então a gente vai gerar 6 mais 2 aqui. Então a gente vai para 12 manas. E a gente vai comprar 9 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a gente já tem várias cartas na mão e a gente pode seguir nesse loop até que a gente encontre isso aqui, ó, que é o congelamento cerebral. E, claro, isso aqui vai contar no Storm. Então, é uma forma de você conseguir chegar no congelamento cerebral com mana vermelha, né? Suficiente para você conjurar cartas que você tá descartando, inclusive da sua mão, né? Pensar também que a gente não vai conseguir usar essas cartas, né? A gente vai conseguir conjurar essas cartas também, que vai contar no Storm, que é muito importante. E a gente sempre vai ter mana. Então, a gente consegue alcançar o deck quase todo. O ideal é que você tome cuidado, tá? No que você tá fazendo, porque se você não conjurar nada durante o processo de conjurar o Path of Pyromancy, você sempre vai subir mais uma. Vocês perceberam que o meu primeiro descarte foi em 7, depois aumentou para 8, depois aumenta para 9, depois aumenta para 10. Então a gente está comprando 10 cartas, descartando 10 e comprando 11. Então o Path of Pyromancy, ele é muito perigoso se você não conseguir saber exatamente quantas cartas tem no seu deck, certo? Então a linha de combo é parecida, gente. A gente vai chegar uma hora que a gente vai descartar todas as nossas cartas. Vai chegar uma hora que a gente vai chegar próximo de descartar, né? A gente não vai ser bobo, a gente vai, sei lá, deixar umas 3 cartas aqui, ter tombado o nosso deck várias vezes e ter conjurado, exilado parte das cartas, ter feito bastante Storm, até que a gente chega na pétala, certo? Aí na pétala de Lotus a gente vai conseguir fazer a geração de mana azul que a gente precisa, ou no Dire Mini, pra gente conseguir fazer o loop e conseguir finalizar com congelamento cerebral, tá, gente? Essa é uma linha de combo que dá pra seguir. Se você conseguir esse setup aqui que eu mostrei, você vai ficar filtrando seu deck até chegar às peças de combo que você precisa. Chegou no congelamento cerebral e chegou na pétala de Lotus, basicamente você ganhou, né? Chegou no Mimic também, basicamente você ganhou. Beleza, gente? E é isso. Vamos pro próximo. Vale a pena citar essas 2 cartas aqui, que são cartas que a gente vai conseguir filtrar manas no deck. Mas como assim filtrar? A gente viu o combo de Path of Pyromancy, que é um combo que a gente vai conseguir gerar muita mana vermelha, descartando, comprando, né? Mas assim, mana vermelha, a gente não consegue utilizar ela para finalizar com congelamento cerebral, porque é azul, né? Então a gente não consegue finalizar com isso aqui. Aí fica difícil. Você vai ter que recorrer às pedras. Dá muita sorte de milar essas pedras durante o processo de descarte e compra, prejudicando assim, caso essas cartas sejam as últimas do deck. Vamos imaginar que isso aqui seja o último do deck. Então vai ser loucura, né? Você pode perder o jogo aí por 1000 ou por não ter conseguido gerar as manas azuis. Além dessas 2 cartas, né? Que possibilita você gerar a mana azul. Então vou até deixar aqui do lado. Essas 2 aqui, elas são mais importantes. A busca frenética e o artista da fornalha tempestuosa. A gente compra 2, descarta 2 e desvira 3 terrenos. E o artista é uma criatura de 4 manas, 2/2, que é um anão xamã, que diz que o artista tempestuoso recebe +1/+0 para cada artefato que você controla. E ele tem um magifício. Toda vez que você conjura ou copia uma magia instantânea ou feitiço, você cria uma ficha de tesouro. Todo mundo sabe o que é ficha de tesouro, né? Ficha de tesouro é um artefato que você vira, sacrifica e gera mana de qualquer cor. Já ajuda isso aqui, né? Eu vou criar um cenário hipotético onde a gente pode acontecer que a gente não tenha mana suficiente para conjurar e que as pedras que a gente precisa finalizar não estejam no campo, ou no deck, ou sejam as últimas peças. Então vamos supor que a gente fez um
Path of Pyromancy várias e várias vezes, e a gente já tombou nosso deck várias vezes, um montante aqui também. A gente tá preocupado, né, porque a gente tá com essas duas cartas no deck e a gente não consegue dar um Path of Pyromancy, porque senão a gente vai perder de 1000, né? Mas a gente já tem o congelamento cerebral no cemitério. Como que vai funcionar? A gente tem que estar com setup. Não, tecnicamente não precisa ter o Goblin, tá? Mas é importante que tenha para facilitar o custo. Sempre no campo vai ser melhor. Ruptura precisa, tá? Porque a gente vai precisar fazer isso, vai precisar acessar o cemitério, então precisa ter todo esse trâmite. Então, já que você já conjurou seu Path of Pyromancy, gerou mana pra caramba lá, sei lá, vamos supor que você tá com as suas 12 manas aqui. Isso é pouco, tá, gente? Lembrando, vendo aqui a quantidade de cartas no cemitério, né? A gente vai ter descartado, vai ter milado essas cartas também, né? A gente vai precisar fazer algumas coisas. Com o Artista da Fornalha é muito simples, é uma carta vermelha, então a gente só vai precisar conjurar o Artista da Fornalha aqui, gastando suas 4 manas, mas a gente conjura do cemitério gastando 2, né? Então ele vai entrar por 2 manas. Para conjurar ele, a gente só precisa fazer alguma outra mágica, alguma outra coisa aqui no deck, sei lá, você pode ser algo que não faça a gente comprar, né? Sei lá, você faz um abrasão aqui, dando 3 de dano em alguma criatura ou destruindo um artefato de alguém. Você faz isso, né? Exilando suas 3 ali. Consequentemente, o artista vai ver essa mágica, então ele vai me gerar uma mana. Então, isso aqui já me habilita a conseguir fazer o congelamento em mim mesmo, conjurando aqui, pagando sua mana azul, dando congelamento em mim mesmo e fazendo eu tombar as últimas cartas que eu preciso para assim fechar o combo, né? Que a gente já conhece aí, a gente já viu o combo. A gente também tem a possibilidade de fazer o congelamento cerebral várias vezes, então várias vezes que a gente faz o congelamento cerebral num cast desse aqui, sei lá, vamos colocar que a gente tá aí com... Não vamos ser muito... Que aí que eu tô com 20 mágicas no Storm Count, né? No contador de mágicas jogadas no turno. Se eu jogo um congelamento cerebral em mim, um em mim e o resto num jogador, eu vou fazer 20 cópias, inúmeras fichas de tesouro, porque o artista da fornalha diz que se a gente conjura ou copia uma mágica, então a gente tá copiando, porque é a rajada que faz a gente copiar. Então a gente vai fazer 20 fichas de tesouro aqui. Eu não tenho nenhum dado aqui suficiente, mas vamos imaginar que temos 20 fichas de tesouro. Consequentemente, isso habilita pra gente o combo aqui, né? De todas as formas, a gente vai ter tantas fichas de tesouro para conjurar várias vezes o congelamento cerebral que a gente vai conseguir finalizar o jogo. A gente não vai depender somente dessas manas vermelhas. Mas é importante saber que a gente consegue acessar o artista com as manas vermelhas do Pyromancy, né? Caso a gente não tenha. Outra carta também, que eu falei no começo, que é o Busca Frenética. O Busca Frenética, a gente não vai gerar tesouro, mas a gente vai conseguir desvirar algumas coisas, né? Então, vamos supor que a gente tá com um count aqui, a gente vai... Lógico, você vai ter que ser muito astuto aqui na hora de fazer, porque vai acontecer uma situação onde você tá com... Você fez algumas vezes o Pyromancy até acessar essa carta, né? De alguma forma, você acessou ela pela sua mão, pelo descarte. Aí você vai ter uma quantidade de mana aqui, uma quantidade de carta exilada, né? E a Busca Frenética caiu, e você vai poder continuar cavando seu deck, desvirando, né? Fazendo uma substituição dos terrenos. Então vamos supor que você tá com esse cenário onde você colocou Busca Frenética, você tem carta para comprar no deck, importante, e você tem terrenos a mais, né? No caso, terrenos que você faça gerar o azul que você precisa. Tanto o azul para conjurar a Busca Frenética, quanto o azul sobressalente. Então como que vai ser, gente? Você vai gerar as 3 manas na pool, então você vai gerar 2, vamos supor que a gente gera 2 azuis e uma preta aqui. A gente vai conjurar a Busca Frenética daqui, a gente vai comprar 2 cartas, vai descartar 2 cartas e a gente vai começar a filtrar os terrenos, a gente vira. Então a gente acabou filtrando as manas aqui. A gente vai de novo, desvira aqui, faz Busca Frenética, gera mais 2, então a gente vai para 3 azuis, mais uma preta, certo? Faz de novo, compra 2, descarta 2, né, e desvira 3 terrenos. Eu acho que já deu pra entender, né, gente? Então a gente vai conseguir gerar a mana sobressalente aí pra conseguir depois finalizar com congelamento cerebral. O ideal que nesse lance aqui é que você tente milar ou tente fazer inúmeras vezes que você consiga chegar na pétala de lótus ou no artefato. Eu percebo que é muito importante isso aqui, né? Precisa chegar nesse setup aqui, né, pra que você tenha praticamente o jogo ganho. Mas se elas forem as últimas, né, você consegue gerar mana azul aí para conseguir conjurar o congelamento cerebral tantas vezes que você precisar. Eu citei essas 2 cartas, mas a gente tem possibilidade também de conseguir fazer esses loots aqui, né?
que gera mana. Então aqui a gente consegue gerar ficha de tesouro, a gente consegue gerar as manas vermelhas no Path for Permanence aqui, pagando o seu custo reduzido ali de 2. Você vai ter que ter carta na mão, né? Esse é um revés, mas acho que você consegue fazer isso. Aí você descarta uma carta, né? Que seja, vamos supor, você descarta uma carta, compra 2, então você já te habilita a ter mais carta para descartar, faz ela, aí você consegue reconjurar ela de volta, exilando as 3, é óbvio, transformando as manas vermelhas e manas azuis aqui, faz de novo, filtra aqui, descarta carta e compra mais 2, faz mais tesouro, aumenta seu Storm Count e você vai filtrando, né? Você só tem que ter mana suficiente para conseguir fazer aqui, que aí quando você tiver mana, sei lá, quando você chegar perto de 3 manas, né, ou 2, vamos supor, você vai ter tantas manas azuis que você vai poder usar uma dessas aqui e mais 2 daqui que seja, para dar um Permanence para você descartar sua mão, comprar, fazer mana e continuar esse loop. É interessante saber disso porque você vai precisar dessas cartas também para poder chegar no combo de congelamento. Você vai precisar dessas cartas aqui para poder fazer o loot. Eu uso essas na minha lista, tá? Mas pode ser que tenha mais cartas aí, então use o que você achar melhor. Só tem que entender que você precisa fazer essa substituição de mana, tá? Acho que é muito importante esse ponto aqui. Valeu, vamos pro próximo. Bom, gente, pra finalizar, a gente tem essas duas cartas que eu acho que você já viu em vários vídeos meus aqui do canal, né? Acho que todo deck que usa vermelho tem que ter essas peças, porque Dual Cash e o Eletroduplicante, ou Gêmeos Incandescentes, né? São ótimas cartas para finalizar. Então eu gosto de usar essas duas cartas para isso. Dual Cash é uma carta é uma criatura de 3 manas, vermelha, né? 2 vermelhas bicolor. É um mano mago. Ela tem flash. Posso jogar com mais instantânea, né? Quando ela entra no campo de batalha, eu compro meu mais instantâneo feitiço e eu posso escolher novos alvos. O Eletroduplicate, 3 manas, um feitiço. Eu posso criar uma cópia da criatura alvo, exceto que ela ganha ímpeto e no final eu exilo. E ela tem flashback. No deck do Duende Verde fica muito mais forte, porque no cemitério, se ela vir do cemitério, a gente tá pagando 2 manas. Então é um combo de 5 manas que acaba o jogo, muito forte. Se os dois estiverem no cemitério, é um combo de 4 manas que acaba o jogo, muito forte. Então acho que não tem nem muito o que falar aqui. Aqui é muito simples, acho que você já conhece o combo, né? Eu preciso ter uma criatura no campo, eu preciso conjurar o Eletroduplicante dando alvo na criatura, e depois eu preciso segurar a prioridade e fazer a cópia do Eletroduplicante dando alvo no próprio Dual Cash Mage, ou DCM, né, como o pessoal chama. Porque aí ele vai entrar, ele vai conjurar uma outra mágica, uma cópia, que vai copiar o mago, que vai copiar o mago, vai copiar o mago, vai ter vários magos, só um que não vai ter ímpeto, mas vai ter vários outros magos com ímpeto. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade. E uma ficha do Goblin morta, né? Porque eu tive que fazer essa ficha no começo. Que ela tem a regra de lenda, né? Que a gente tem que sacrificar um ou outro. Mas a princípio é isso. Ficha infinita, com ímpeto, ataca em todo mundo e acaba o jogo. Combo simples, fácil e eficaz. No Duende Verde, combo de 4 manas, se vir do cemitério. Na mão, 6 manas. Que pode ser entre 4 e 6 manas, né? Beleza, gente? É isso. Bom, gente, pra finalizar aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, né? Que eu falei um pouco mais sobre a estratégia do deck. Quero agradecer aí a parcerias do canal. Quero agradecer a todos que tenham acompanhado o canal até hoje, né? Que continuem aqui, que compartilhem o vídeo, que curtam, que vão lá no comentário e falam que eu tô errado em alguma coisa, ou me sugerem mais combos ou mais peças que eu não tenha visto. Também que me deixam sugestões de melhoria, né? Isso aqui não é uma deck tech, mas assim, eu explico os combos e eu quis trazer um formato mais detalhado do deck, porque esse deck ele precisa ter uma mecânica de jogo mais diferente, assim, dos outros decks. E eu acho interessante trazer esse ponto, né? Esse ponto de vista, lembrando que não é o único ponto de vista, já deixo claro, vocês podem ter outras formas de jogar, outras formas de interagir também com o deck. E é isso, gente, obrigado, curtam o vídeo, compartilhem, deixa um like, ajuda muito. E eu não sei se esse vídeo vai estar saindo antes do Natal ou depois, mas deixo aí boas festas para vocês, Feliz Natal, valeu, gente!